Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Começando mais um episódio do podcast A Escuta, o penúltimo episódio do nosso podcast, para falar da última temporada de The Wire, os 5 primeiros EPs da última temporada. E esses 5 primeiros EPs, Guilherme, o que tu pode nos falar inicialmente sobre eles? Eu acho que, para quem nos conhece, sabe que a gente é jornalista formado, a gente é amigo, se conheceu na faculdade. A gente ter nessa primeira parte da última temporada, a inserção da parte da imprensa é muito importante. Assim, a gente vê que pela primeira vez chega nas áreas que a gente conhece mais, né? A gente viu ali em outras temporadas que foi abordada a questão do tráfico de drogas, questão portuária, questão política. A gente sabia que ia ter um momento que ia ser abordada a imprensa, pelo menos para mim é algo que eu estava muito ansioso para ver, e eu acho que pelo menos essa primeira metade, ao lado da questão ali de orçamentos da polícia, a questão da imprensa é a que fica mais marcada nesses primeiros 5 episódios, né? O orçamento da polícia eles deixaram muito claro que eles iam abordar já no final da 4ª temporada, né? Eles falavam bastante disso, só que agora trouxe pro campo mesmo. Carqueri tendo que lidar com esses orçamentos, com a questão dos assassinatos, com principalmente os números que a gente também já citou aqui no nosso último episódio. E essa questão da imprensa eu acho muito, muito legal. Foi uma surpresa bem agradável o jeito que eles abordaram isso, de como lida e tal. É legal, como tu mesmo falou, a gente é jornalista, a gente gosta de ver esse tipo de debate mesmo, às vezes crítica também, né? Eu acho que é bem legal assim, ver do outro lado, né? Como crítica mesmo. E se encaixou perfeitamente com o contexto de toda a série. Eu acho que esse é o principal ganho, assim. Eles não pegaram um assunto simplesmente, a gente acha legal, vamos colocar aqui no meio. Fez muito sentido eles incluírem essa temática também da mídia e só colaborou pro crescimento ainda mais da série, né? Eu acho que esse início de 5ª temporada, assim como na última também, foi muito pé na porta, assim. Eles simplesmente, cara, vamos arriscar, fizeram uma temporada um pouco menor, de 10 episódios só, e eu acho que eles tiveram um pouco de liberdade também, talvez por, cara, tá chegando a série no final, vamos dar tudo que a gente tem aqui. Bom, Guilherme, quero começar te perguntando sobre a questão política mesmo. O Carqueri agora tá nativa, tá como prefeito mesmo, tá tendo que lidar, como a gente falou há pouco, com números, com orçamentos, com questões de lobbies políticos muito fortes. Tem também a questão envolvendo o senador Clay, que é muito presente, né, na série. O cara virou meme também. Inclusive, se tu procurar hoje no Instagram, vai lá, coloca The Wire. Ele é um dos poucos que aparece da série que tem um meme dele, tem uma figurinha dele lá. O que tu achou dessa parte política aí que parece cada vez se enrolar mais, né? Não sei se tem essa impressão. Sim, a gente vê que tem o desenvolvimento ali, como tu falou, que já vinha da temporada anterior. Agora, de fato, ele é o prefeito. No fim da temporada anterior, ele se alia à polícia, ele promete coisas para a polícia, e nesse início de novo dessa nova temporada, agora ele com mandato, ele vê que não vai conseguir cumprir, né? Tanto é que tem investigações que são novamente paralisadas. A investigação dos assassinatos, que vinha desde a temporada passada, é novamente paralisada por falta de orçamento. E a gente tem, nesse desenvolvimento, o prefeito tem que lidar com isso. Ele chega a, inclusive, como tu falou, envolver o senador Clay, pedir ajuda para ele. Eu acho que esse é o gancho para eles trazerem o senador de volta, até porque a polícia também começa a conversar com ele para tentar fazer com que as investigações andem. A gente também tem ele tentando ir nos governadores, em outros poderes, para tentar mais dinheiro. E eu acho que isso é muito legal de mostrar, assim, que ele quer fazer. A gente não dá para dizer que o personagem ele quer tentar, o Carqueri quer tentar fazer. Só que ele barra em questões orçamentárias e isso impacta diretamente na polícia.
desde momentos que cenas simples como não ter um carro, porque os carros estão com pneu furado e não tem carro arrumado, os próprios policiais não estarem recebendo hora extra, as investigações estarem paralisadas e eles terem que solucionar rápido as investigações para melhorar os índices de criminalidade. Mesmo a investigação não tão bem feita como os policiais gostariam. E daí, novamente, a gente tem assim, o que eu acho que é o grande mote dessa questão orçamentária que liga com a série. É novamente algo que pelo menos me incomodou, e eu acho que te incomodou também na temporada anterior, na segunda temporada e na primeira, que é o McNulty não respeitar ordens, né? Novamente, aquele personagem que parecia não existir mais, que até a gente via assim, nas últimas 2 temporadas ele foi trabalhar no Porto, ele participou de algumas investigações, ficou um pouco mais afastado da série, mas parecia que esse cara insubordinado não estava mais presente na série, mas não é isso que a gente vê, né? Ele volta com tudo, né? Ele volta realmente com insubordinação, volta passando por cima de qualquer ordem e volta mexendo em cenas de crimes. Ele simplesmente começa a investigar alguns casos, alguns indícios que são relatados até na mídia, né? E ele para alimentar essa mídia, para alimentar esse jornalista que é inexperiente, quer ganhar fama e tal, ele começa a mexer na cena dos crimes para aumentar ainda mais a história. A gente entende que ele tá usando isso como argumento para buscar aqueles 22 assassinatos que estão parados lá, porque daí traz atenção. E é bem real mesmo. Quanto mais bizarra a situação, quanto mais maluca, chama mais atenção. As pessoas querem ver mais. A gente tá vivendo, inclusive, hoje uma situação aqui no Brasil, que é o caso Lázaro. O Brasil tá 15 dias parado procurando um serial killer, entendeu? E aí tentando ver coisas, indícios de coisas malucas que ele fazia. Vários casos de serial killers e coisas diferentes, assim. Terry Bundy virou filme, virou série. Então o ser humano gosta dessas coisas meio macabras. E o McNulty acaba usando isso para tentar ajudar na resolução dos 22 assassinatos, mas ele acaba influenciando nas cenas do crime, acaba influenciando também na opinião popular, né? E na opinião popular, ele só mexe porque a gente tem um jornalista que o Scott Templeton, ele simplesmente quer crescer a qualquer custo, e aí ele não se importa de fazer de qualquer jeito e inventar o que ele tem que inventar até o momento que o McNulty dá uma mão para ele. O que tu achou disso, assim, desse contexto, dessa ligação que eles fizeram dos casos do McNulty tentando fazer do jeito dele, como ele sempre fez, e esbarrando nesse lado midiático? É que assim, para quem assistiu a série, assim, entender, no mesmo momento que se passa essa situação do McNulty, ele tentando fazer com que as operações de polícia voltem, a gente tem esse jornalista que ele já tem uma certa desconfiança do editor dele, por algumas reportagens que ele fez, assim, de encontrar um torcedor cadeirante num jogo, que uma baita história que não quis revelar o nome, por ter aspas da senadora que a senadora não deu, e aquilo ali já começa a gerar uma desconfiança. E tem um momento do episódio, antes do serial killer ir para a imprensa, que tem aquele momento ali que ele tá na rua e o jornalista alega que eu vi o serial killer e tinha um policial apaisando naquele local. E falou, cara, não passou ninguém aqui. Eu acho que naquele momento o McNulty entende que esse cara, esse jornalista, é um jornalista que tá, tipo, a qualquer custo querendo alcançar a fama, e ele vai atrás dele pra espalhar essa notícia, né? Porque quando ele espalha essa notícia, ele começa a ter o apoio do juiz, ele começa a ter apoio do comando da polícia, o próprio prefeito libera recurso. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que libera recurso e ele bota outros policiais para trabalhar nos 22 assassinatos, retoma aquela operação lá do início, que a gente já conhece, aquela equipe para recuperar esses 22 assassinatos, os outros policiais começam a descobrir que ele tem recurso, que ele tem orçamento. E ele acaba se enrolando numa situação que ele tem que ceder horário, tem que ceder carro, tem que ceder verba, até para o cara ir pescar. Porque se eles não vão entregar ele. E tudo isso sendo muito julgado, existem policiais ali, a gente está sabendo, tem outros policiais que estão sabendo ali o que está acontecendo, e ele acaba entrando numa situação onde ele chega a se passar pelo assassino no orelhão. Tamanha insubordinação, como a gente já falou, que era uma coisa que irrita nele,
que eu espero que nessa temporada ela seja punida, porque senão vai ser a terceira temporada que ele comete subordinação e sai de bonzão na história, mas assim, traz essa questão desse jornalismo também, que é muito legal assim, a gente ver. A gente que viu na faculdade filme como, por exemplo, O Resgate de um Campeão, que é um filme do Samuel Jackson, que é uma história do jornalista que conta a história do morador de rua, que se diz ser um boxeador, e ele não averigua a informação se é um boxeador mesmo, ele só conta a história e publica. E aquilo chama muita atenção. Óbvio que não é a mesma pegada, porque no Resgate do Campeão, o cara foi inocente de achar que a história era verídica. Nesse caso, não. Ele sabia que não era real e inventava fatos, assim. Eu acho isso muito legal, principalmente pra gente que faz jornalismo, que é formado em jornalismo, ver essa situação, assim, e ver que o cara não... Ele chega a fazer cenas, assim, tipo, eu não acredito que não estão acreditando em mim, olha tudo que tá acontecendo, tamanho o envolvimento que ele tem e não mostra em nenhum momento um remorso dele de estar fazendo isso, sabe? Eu sei que existem graus, assim, mas o cara é meio maluco, né? Enfim, ele quer crescer a qualquer custo, acaba fazendo isso. E eu acho que é legal também esse debate, porque essa série é de outra década, né? Ela é de outro contexto, assim. E, bom, tu citou um filme, então, que é mais antigo ainda. E eu acho que é legal a gente ver também hoje, com os olhos de 2021, como era possível isso. Porque hoje em dia, tipo, cara, se tu vai no teu jornal escrever uma matéria mentirosa, se tu vai criar uma citação, é muito fácil de te desmentir. É muito fácil. Eu sei que tem pessoas cegas, por diversos motivos, que podem continuar acreditando no que tu tá falando. Mas é muito fácil tu pegar e dar um Google e ser desmentido em 5 minutos, sabe? Hoje a informação, a tecnologia e a informação, elas estão tão conectadas, está tão avançado, que facilitou o nosso trabalho, na verdade, porque filtrou um bando de coisa, assim, sabe? Cara, a gente é jornalista, a gente não é que nem no trabalho do colégio. Quando a professora dizia, vai lá, entrevista 3 pessoas e pergunta o que elas acham do sol. Cara, eu pegava, minha mãe disse tal, nem falei com a minha mãe, entendeu? E aí, cara, tem gente que, inclusive como o Scott, tenta fazer isso no jornalismo, entendeu? E não é assim que funciona. Inclusive, entrando num debate um pouco mais profissional aqui, né, que a série até traz pra gente, que é jornalista, é como tu simplesmente ouvir uma mentira que uma pessoa... Tu sabe que a pessoa tá falando e não dar o outro lado. Não contestar essa pessoa, entendeu? Simplesmente aceitar o que ela tá dizendo. E era isso. E é o que o editor dele tentou fazer a todo momento. Tá, e aí? Cadê a foto dessa criança? De onde que ela é? Qual é o nome? Entendeu? Na época, precisava ter um pouco mais de pulso firme. Tinha que ter alguém na volta. Hoje em dia, se tu der um Google, já resolve isso. Então... eu achei muito legal também ver com esses olhos, assim, essa diferença que a gente tem para os dias de hoje. E outra coisa, Guilherme, que eu queria te perguntar sobre a questão do tráfico de drogas. Marlo mais forte do que nunca, né? Sim, a gente vê que aquela organização que eles tinham, aquela comunidade ali que eles tinham organizado, que era liderada, por último, pelo Propósito Joe, agora ele morre, né? Ele é assassinado na série, o Marlo acaba assumindo essa liderança dessa organização. Mas assim, óbvio, segue muito forte essa questão, apesar de não estar sendo tão trabalhada, porque eles focaram mais nessa questão dos assassinatos ali, da questão da imprensa. Até eu me preocupo de novo de ter várias tramas se abrindo por uma última temporada. A gente tem essa questão das drogas. Tem um cara muito preocupado, né? O que mais me chama atenção é o retorno de alguns personagens, assim, como o Russo, que volta lá, que é o cara que vinha lá desde a época do Porto, ele tinha sumido ali logo depois, ele some da série. O retorno do Omar, que pra mim é muito importante, que estava desaparecido há bastante tempo, e acaba voltando também. Então, ao mesmo tempo que essa parte das drogas ela não foi tão abordada, teve a questão, obviamente, do Propósito Joey ali, do assassinato dele e do retorno dessas pessoas, me chama atenção, cara, pra onde é que isso vai, assim, é muita trama se abrindo, e a polícia ainda não tá tão focada nisso, porque tá focada nas investigações dos assassinatos, tem a questão da imprensa trabalhando no serial killer, e ao mesmo tempo a galera, o núcleo do tráfico de drogas na série segue com uma trama forte, assim, como a gente falou, a morte de pessoas, o Marlo assumindo uma liderança, o Omar retornando,
e agora sendo um alvo, né? Todo mundo, o objetivo... Todo mundo contra o Omar, né? Assassinar o Omar. Tá muito legal, assim, todo mundo atrás do Omar, e o Omar, ao mesmo tempo que se esconde, quer matar o Marlon também. Então tá muito legal, tem aquela cena bem... que me chamou muita atenção, que meio que consegue encurralar o Omar, e aí ele se atira da janela, te lembra? Se atira da janela, cai num arbusto, quase quebra o pé, enfim, se machuca pra caramba lá. E aí consegue fugir, mataram alguns companheiros do Omar, inclusive nessa emboscada. Nessa emboscada. E, cara, tá muito legal, porque, enfim, o ator que faz o Omar dispensa comentários nesse episódio, porque a gente já falou muito dele. É um ator espetacular, um personagem muito, muito bom. E essa trama realmente dá essa impressão de, meu Deus, vão abrir muita coisa de novo. Eu já tô acostumado, eu gosto disso, o Guilherme ainda continua se preocupando, né? Mas é questão de estilo também. Mas, cara, a expectativa para o final da série é bem grande, né? Ah, com certeza, cara. Assim, eu acho que a gente tem esses arcos para encerrar. Eu acredito que, óbvio, a gente já teve muita coisa no arco das drogas, que veio desde o Robert Day, Stringer Bell, Purple Stone Joe, toda uma galera ali, toda a questão da escola. Eu acredito que a trama do tráfico de drogas vai encerrar. E eu acho que eu tenho a impressão que a operação como um todo, aquele grupo de operações especiais também vai ter um fim aqui nessa série, sabe? Porque meio que a grande investigação deles no momento é o que começou lá com o tráfico de drogas. A última consequência disso é esses 22 assassinatos que a gente já viu na temporada anterior, que foi a gangue do Marlon que assassinava, se escondia nas casas e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse arco para encerrar, e eu acho que junto com esse arco se encerra a questão do grupo de operações especiais. A minha única dúvida é onde entra a questão do jornalismo nessa história. Se vai ser só para contar a história do serial killer e trazer esse gancho da imprensa, ou se também vai ter um mote no final. Assim, é a minha grande dúvida para essa segunda. Eu espero que os arcos da droga e da operação especial encerrem, e a parte da imprensa eu ainda estou na dúvida. Assim, eu não sei como é que a parte da política vai ser trabalhada também, mas a expectativa é muito alta, assim. Eu também não sei como é que vai terminar, mas eu sei por que o David Simon incluiu essa parte jornalística, e eu já vou puxar pela primeira curiosidade do episódio de hoje, que é que os personagens jornalísticos foram baseados principalmente em funcionários reais do Baltimore Sun, durante o mandato de David Simon lá como redator do jornal, né? Como a gente já citou aqui também, diversas figuras reais da cidade de Baltimore atuaram, né? Ou pelo menos foram inspirados. Bom, já citando as pessoas reais que atuaram aqui, tem o ex-governador do estado de Maryland, o ex-prefeito da cidade, o ex-delegado de polícia da cidade também apareceu, como personagens reais lá. E no jornalismo, o Scott Templeton também é baseado numa pessoa real, né? Ele foi baseado no Jim Henner, um repórter do Sun, em quem o Simon acreditou, né, em algumas histórias inventadas. Então, por isso que eles incluíram esse lado jornalístico também, da época do David Simon lá no Baltimore Sun. Para encerrar, então, vou trazer a última curiosidade, Guilherme, que de acordo com o André Royo, que é o Bubbles, o prefeito odiava os atores, odiava a série porque fazia Baltimore parecer mal, ficar mal. Ele disse aos policiais, o prefeito disse aos policiais para atacar os atores por qualquer coisa. Caminhada, resistência à prisão, vadiagem. Pessoas foram presas durante a produção da série, para tu ver o impacto que The Wire teve na cidade de Baltimore na época. O André Roy ainda finaliza com: foi uma época muito louca, foi incrível, o momento mais emocionante da minha vida, fecha aspas. Cara, não tem como não ser, né? O cara tá fazendo uma série de televisão, é entretenimento, apesar de todos os debates e assuntos pesados que os caras propõem e são presos, são confrontados pela polícia. É muito surpreendente, né? Porque, por exemplo, óbvio que tem toda a questão, Baltimore não era retratada da maneira que o prefeito queria, né? Pela questão que mostrava a realidade da cidade. Mas é muito louco, porque a série estava sendo um sucesso, a gente sabe quantos prêmios ela foi indicada, diversas histórias envolvendo a série, querendo ou não, óbvio, não coloca Baltimore na melhor imagem do mundo, mas coloca Baltimore nos debates.
e talvez tenha tido um papel, inclusive, de alertar as autoridades sobre a realidade da cidade. Né? Talvez porque essa série, por ter um jornalista como redator, por ter envolvido pessoas que trabalham, personagens reais que moravam ali, talvez tenha até essa situação de, óbvio, o prefeito não gostou pela imagem que trazia, mas talvez para a sociedade como um todo, ou para políticos maiores, como governador, presidente e tudo mais, ela tenha tido o impacto de mostrar a realidade daquele lugar. Né? Então tá, Guilherme, acho que encerramos por aqui o nosso penúltimo episódio de The Wire. Vamos assistir... The Wire não, já escuta, agora sim vamos assistir o restante de The Wire, para depois gravar o nosso último episódio do podcast da Escuta, que vai estar disponível aí nas plataformas em breve. Bom, pessoal, era isso por hoje então. Um abraço, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.